Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo de arquivos. Meu nome é Lucas, alguns na faculdade me conhecem como Cinema e eu sou monitor de algoritmos de dados 1 para vocês. E bom, hoje, depois de muito tempo, né, eu fiquei um tempo meio afastado dos vídeos. Eu andei tentando gravar, inclusive, só que algumas coisas não dando errado na minha vida. E não rolou de gravar. Então, hoje a gente vai tentar novamente gravar o vídeo de arquivos. Eu já peço desculpa para vocês, primeiramente pela demora, né, desse vídeo sair, para quem estiver com dificuldade e só conseguir aprender com o meu vídeo. E peço desculpas também, pela qualidade do áudio. Vocês já devem ter percebido que eu estou num ambiente diferente, com um computador diferente. Mas nada disso vai interferir da gente aprender, tá bom? Deixa eu só ver. Escrevi alguma coisa aqui, tá? Não escrevi nada ainda no nosso projetinho aqui. Então, um pouco a letra, vou tentar, né? Mais ou menos assim, acho que tá bom. Vamos lá. O que são arquivos na nossa matéria de algoritmos de dados 1? Outra coisa antes eu pedir desculpa, né? Eu não sei se eu estou conseguindo escutar, mas aqui do lado da minha casa tá tendo uma festa, né? Com karaokê. Possivelmente vocês vão escutar uma criança cantando e tudo mais. Tá foda. Então já peço desculpas por isso por enquanto. Vamos começar falando de arquivos. O que são arquivos na nossa matéria de algoritmos de dados 1? Arquivos nada mais são do que uma forma que a gente tem nos nossos programas em C, é, né? Já que a gente trabalha com C em AEDS 1, nos nossos programas em C, de manipular arquivos, né? E o que seria um manipular arquivo? Seria eu pegar um arquivo e ou eu posso escrever nele ou eu posso ler ele. E o que seria escrever ou ler nele? Escrever em um arquivo seria algo tipo assim: poxa, eu estou aqui rodando meu programa, eu não gostaria que algo aparecesse no meu terminal, eu gostaria que aparecesse no meu arquivo para acompanhar, né, se está tudo acontecendo certinho. Aí eu vou lá e crio um arquivo de log, por exemplo, onde eu posso acompanhar o que está acontecendo com as variáveis e tudo mais. Essa é uma excelente forma de vocês utilizarem arquivos. Outra coisa que vocês podem fazer também é justamente inserir dados, né, nesses arquivos. Então, por sei lá, eu vou cadastrar um cliente no meu programa. O meu programa ele não vai ficar rodando 100% do tempo, sabe? Então, não tem como eu ficar cadastrando cliente na memória RAM da minha máquina. Então, eu vou, sempre que eu for cadastrar um cliente, eu vou cadastrar esse cliente, vou escrever os dados desse cliente no arquivo e ele vai ficar lá armazenado para mim, para quando eu for utilizar esses dados, certo? Outra coisa, por exemplo, aí eu posso dar um exemplo, inclusive, da matéria de algoritmos de dados 2, né, que é a matéria que, se tudo der certo, vocês vão ver no semestre que vem. Em algoritmos de dados 2, no trabalho prático 2, vocês vão ter que fazer a leitura de um arquivo .csv. O que seria um arquivo .csv? Um arquivo .csv é um arquivo de Excel, sabe? Esses arquivos de planilha. Então, aí, no nosso trabalho, a gente teve que ler um arquivo de planilha. Alguns já devem, inclusive, ter visto falar sobre ele lá no grupo da monitoria, ou então visto algum estudante de Eds 2 reclamando que seria uma questão relacionada a Pokémon, né? Então a gente tinha um arquivo CSV com vários Pokémons lá e a gente tinha que ficar lendo esse arquivo e também ficar armazenando no nosso programa para a gente fazer alterações e tudo mais, né? Reorganizando o arquivo e tal. Enfim, basicamente é isso. Então, a nossa matéria de arquivos aqui em Algoritmos de Dados 2 nada mais é do que uma forma que a gente tem de manipular arquivos. Então, vamos começar a fazer isso na prática. Para fazer isso na prática, a gente precisa inicialmente meio que abrir o arquivo no nosso programa em C. E como é que a gente faz isso? A gente vai primeiro declarar um ponteiro, e aí eu vou, obviamente, entrar em detalhes para vocês, né, do porquê que tem que ser um ponteiro. Então, eu estou aqui, eu vou declarar uma variável tipo file de arquivo, ponteiro arquivo, certo? E aqui eu vou também, já começar a escrever fopen, em que eu vou colocar, sei lá, um nome do meu arquivo, então arquivo exemplo txt, e
vou também colocar meu modo de entrada nesse arquivo. Então, nesse caso aqui, no nosso primeiro exemplo, a gente vai colocar W, mas não se desesperem, vai ficar tudo bem. Eu vou explicar para vocês o que é cada uma dessas coisas. Vou botar um return 0 aqui e show. Está aqui o nosso primeiro arquivo. Vamos lá. Por que que eu preciso de uma variável do tipo file? Por que que ela precisa ser ponteiro? O que que é fopen? O que que é o w ali? A gente vai entrar nisso agora. Eu vou explicar para vocês o que que exatamente são essas coisas. File é o mais claro de todos, né? Igual existe a variável do tipo int, né? O tipo inteiro, inclusive aqui no int main. O tipo file indica que a gente está manipulando um arquivo aqui. Então, o nosso programa em C ele vai entender que o file é um arquivo. Aqui a gente declara um ponteiro. E por que que tem que ser um ponteiro? Como o nosso arquivo está fora do nosso programa em C, você concorda comigo que a gente não vai mexer com arquivo de dentro do nosso programa em C, né? A gente vai mexer com o arquivo de texto que está fora dele. A gente precisa de um ponteiro que vai apontar para esse arquivo. Esse ponteiro ele vai pegar o endereço de memória desse arquivo e vai fazer lá as manipulações que a gente falou agora há pouco, né? Seja escrever no arquivo, seja ler o arquivo e por aí mais. Fopen é uma função de arquivos. Então, fopen a gente pode ler também como file open, né? Então, abrir um arquivo. E aqui eu coloquei arquivo exemplo.txt, né? Estou abrindo um arquivo exemplo.txt e um W. Lucas, cinema, né? Algumas pessoas da faculdade me chamam assim. O que seria esse arquivo exemplo.txt? Esse arquivo exemplo.txt, ele não necessariamente precisa existir, tá bom, galera? Então, eu vou aqui salvar o que a gente já fez. Eu vou mostrar para vocês o que tem dentro dessa pasta, né? Da nossa pasta aqui que a gente está codando. Então, dentro dessa pasta que a gente está codando, olha, só existe o nosso arquivo main.c. O arquivo exemplo, ele não existe. E ele vai ser criado exatamente quando a gente executar o nosso programa. Aqui, quando ele for abrir o nosso arquivo para escrita, ele vai procurar. Existe algum arquivo exemplo.txt nessa pasta? Não? Então eu vou criar para escrever dentro dele. Isso só acontece, deixar isso bem claro, isso só vai acontecer quando a gente utilizar o modo escrita nele. E o que seria o modo escrita? Seria justamente esse W aqui. Esse W vem de write, do inglês, né? Ou seja, escrever. E quando eu entro com esse dado, o arquivo exemplo.txt que não existe, ele vai procurar um arquivo.txt, um arquivo exemplo.txt, e ele não vai encontrar e vai falar, beleza, já que não tem, eu vou criar eu mesmo, e aí você começa a escrever dentro desse arquivo, fechou? Aí, pô, fechou, show de bola. Então, beleza. Uma excelente prática para a gente ter também é justamente a gente fechar os nossos arquivos após abrir eles, né? Quer dizer, após a gente manipular o nosso arquivo. Então, sempre que a gente for utilizar um arquivo, a gente vai declarar uma variável ponteiro do tipo arquivo, a gente vai abrir o arquivo, ou seja, fopen ou fileopen, colocar aqui os parâmetros necessários, né, seja o nome do arquivo e o modo de abertura, e a gente vai fechar esse arquivo depois, certo? Obviamente, vai ter código entre essas duas linhas. Eu vou colocar código ainda entre essas duas linhas. O nosso programa de arquivo ele não vai ser só fopen, fclose, porque senão não tem nenhum sentido, né? Abrir um arquivo para nada. Na verdade, o que vai ter aqui dentro vai ser algumas funções que a gente vai dar aqui de exemplo para vocês, né? Como o vídeo está atrasado, eu vou passar já algumas funções mais avançadas para ajudar vocês e tudo mais, mas fiquem tranquilos que vocês vão entender tudo até o final do vídeo, certo? Então, beleza. Estou aqui, dei umas linhas aqui para a gente. E, bom, aqui eu abri um arquivo para escrita. Como é que eu posso escrever dentro desse arquivo? Simples. Eu vou escrever F de file, printf. Vocês já estão começando a perceber uma semelhança, né? Então, o printf sem o F antes, o que ele faz? O printf sem o F antes, ele vai justamente printar de forma formatada nosso
nosso texto em um terminal, né? No caso, o terminal, seja do Linux, do Windows, onde vocês estiverem utilizando o programa em C de vocês. Obviamente, aí já é uma coisa mais avançada. Quem assistiu o meu vídeo de PowerShell vai entender mais ou menos o que eu vou falar aqui agora. Se você redirecionar a sua saída, ele vai printar para onde você redirecionou. Então, se eu falo que o meu printf ele vai ser redirecionado para um arquivo, o printf ele vai printar num arquivo, certo? E o fprintf vai printar justamente num arquivo, como eu posso dizer, referenciado. Então, o printf ele vai printar justamente para onde for a minha saída padrão. Então, normalmente minha saída padrão vai ser o terminal, né, que a gente vê, que a gente já está acostumado. Se eu redirecionar a minha saída padrão para um arquivo, minha saída padrão vai ser um arquivo, e o fprintf ele vai printar dentro de um arquivo que eu defini, né? No caso, a gente quer fazer printar dentro de arquivo, ou dentro de arquivo exemplo.txt, que ainda não existe, mas vai existir. Então, vou aqui abrir as parênteses e vamos escrever nosso printf padrão por enquanto. A gente vem aqui, escreve porcentagem D, né? Vamos, porcentagem D não, vamos colocar aqui um olá mundo, a gente já está acostumado, olá mundo barra N. Onde que a gente quer escrever isso? Quando a gente usa o printf para escrever no terminal, a gente não coloca nenhuma variável ali, né? Até porque a gente só coloca a variável quando a gente usa o porcentagem D, a gente usa o porcentagem S, a gente usa o porcentagem C, e por aí mais, o porcentagem F, ponto 2F, por aí mais. Então, o que está faltando aqui nessa função para que eu consiga printar no meu arquivo? O que está faltando aqui nessa função é justamente a nossa variável arquivo. Ah, Lucas, mas não é um ponteiro? Não está faltando um asterisco aqui? Não está faltando um asterisco aqui embaixo, inclusive, quando eu utilizo o meu fclose? Na verdade, não, gente. Na verdade, não. Aqui, o que eu estou fazendo? Olha, eu quero que você printe Olá Mundo. Onde eu quero que você printe Olá Mundo? No arquivo. E para quem lembra da aula de ponteiros, ou já está mais acostumado com ponteiros, sabe que quando eu não utilizo asterisco, eu estou me referenciando ao endereço de memória. Então, eu quero que ele basicamente fale, ó, você vai printar olá mundo barra n lá nesse endereço de memória. E qual que é o endereço de memória? Justamente o endereço de memória que vai ser retornado aqui no fopen, tá? Eu não cheguei a falar sobre isso, mas o fopen, o retorno dessa função é justamente o endereço de memória do nosso arquivo exemplo que ele vai criar, né? Como ele não existe ainda, ele vai criar, vai falar, ó, o arquivo exemplo, ele está bem ali, ó. E quando eu utilizo sem o asterisco, ele vai mandar o endereço de memória aqui para o nosso fprintf. O fclose é a mesma coisa. Ó, tá vendo aquele endereço ali? Você vai ir lá e vai fechar o arquivo também. Então, vamos testar para ver se esse negócio aqui está dando certo, né? E para a gente passar também para os próximos passos do nosso aulão de arquivos. Então, vou salvar aqui, vou limpar aqui a tela para vocês. Eu vou compilar o meu programa, né? Então, isso daqui, nada disso é novidade para vocês, né? Dos meus últimos vídeos, e também não é novidade para quem assistiu minha aula de bônus de PowerShell, né? Então, compilamos o programa, .exec, e pronto, não apareceu nada na tela. Por que não apareceu nada na tela? Porque aquele fprintf, ele serve justamente para a gente printar em um arquivo. Como o nosso terminal não é um arquivo, ele não vai aparecer aqui, certo? Eu não estou com a minha pasta aberta aqui, mas eu posso abrir. Então, vamos abrir a pasta, onde está o nosso arquivo main.c. E está aqui, ó. O que a gente tem aqui? A gente tem nosso arquivo main.c, que a gente está programando, né? Inclusive, se eu abrir aqui com a mão, vai aparecer para você todo o nosso código, né? Normal. Tem aqui o nosso executável, né? Que a gente gerou quando a gente compilou o programa. E tem aquele arquivo exemplo, né? Que eu tinha vindo para essa pasta anteriormente. E falei para vocês, ó, tá vendo? O arquivo exemplo ele não existe. Na hora que eu der o fopen, ele vai perguntar, o arquivo exemplo, ele existe? Não existe. Se ele não existe, eu vou criar. E aí você decide o que você faz com ele dentro do programa. Foi exatamente isso que aconteceu. Ele criou nosso arquivo exemplo. Agora,
para o nosso programa estar 100% correto, na hora que eu abrir esse arquivo exemplo, o que tem que ter lá dentro? Tem que ter justamente o que a gente mandou imprimir dentro dele, né? Então, tem que ter aqui dentro, Olá Mundo. E está aqui, Olá Mundo para a gente, né? Para a gente começar a brincar com o arquivo. Então, vamos lá. Outra coisa. Vamos voltar lá para o nosso programinha. Então, voltamos aqui para o nosso programinha. E o que a gente vai fazer aqui agora? Agora, e se eu criar arquivo 2? Vamos abrir o arquivo exemplo2.txt. Vamos a vírgula e vamos abrir para escrita também, certo? O que vocês acham que vai acontecer? Vamos fechar também, né? Que é uma boa prática. Eu fechar os arquivos que eu abro. O que vocês acham que vai acontecer nesse programa? Ó, eu estou abrindo o arquivo 1, eu estou abrindo o arquivo 2, eu estou mandando printar o Olá Mundo em um arquivo e estou fechando o arquivo 1 e estou fechando o arquivo 2. O que vocês acham que vai acontecer nesse código aqui? Então, se possível, deem uma pausa exatamente agora e pensem um pouquinho, sem eu rodar o código aqui para vocês. Se você respondeu que o nosso arquivo exemplo 2 não vai ser criado, por quê? Porque eu não escrevi nada dentro dele, você está enganado, na verdade ele vai ser criado. Se você respondeu que Olá Mundo vai estar dentro de arquivo exemplo e dentro de arquivo exemplo 2, você está errado. Por quê? Porque aqui no nosso fprintf eu estou definindo claramente que eu quero que printe Olá Mundo dentro de arquivo, né? Então, arquivo. Aqui, ó, eu tenho um arquivo. Outro arquivo, ele é arquivo 2. Então, aqui eu estou falando, você vai printar o Olá Mundo somente no arquivo. E se você respondeu, obviamente, que vai ter os dois arquivos e que apenas no arquivo exemplo vai ter o Olá Mundo dentro, você está certo. Então, vamos ver isso na prática. Deixa eu só apagar isso aqui que eu escrevi sem querer. Vou salvar, limpar a tela para não ficar confuso para vocês. A gente vai compilar o nosso programa. Então, compilamos nosso programa, executar, não apareceu nada na tela, como esperado já, né? Ele não iria aparecer. E vamos abrir a pasta aqui para a gente visualizar as coisas. Então, exatamente como eu falei, aqui existe o arquivo exemplo e o arquivo exemplo 2, certo? Então, se entrar aqui no arquivo exemplo 2, não tem nada escrito nele. Por que não tem nada escrito nele? Porque eu não mandei escrever nada no arquivo exemplo 2. Se eu chegar aqui no arquivo exemplo, a gente já tem Olá Mundo, certo? Então, beleza. Show de bola. Agora que a gente sabe disso, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá para o nosso programa e continuar aprendendo um pouco mais sobre arquivos, certo? Então, como é que eu faria para printar uma mensagem no nosso arquivo 2 aqui? Considerando tudo isso que vocês já viram até agora. Então, vou dar uma pausa e vocês me respondem. Se você falou para fazer um fprintf para o arquivo 2, você está absolutamente correto. Então, eu vou dar um fprintf aqui. Vou colocar arquivo 2 e vou digitar uma mensagem. Qual mensagem? Não sei, mano. Eu vou falar: olá, galerinha do YouTube. Exclamação barra N, ponto e vírgula. E agora, o que está acontecendo aqui? Eu estou abrindo o arquivo 1, que abre o arquivo exemplo. Estou abrindo o arquivo 2, que abre o arquivo exemplo 2. No arquivo eu vou estar printando Olá Mundo. E no arquivo 2 eu vou estar printando Olá, galerinha do YouTube. E depois eu fechar os dois arquivos, pois isso é uma boa prática de programação, certo? Então, eu vou vir aqui, vou salvar no arquivo, vamos compilar de novo, né? Limpar a tela, para não ficar confuso. Compilamos nosso programa, vamos executar, nada aconteceu, mas se eu abrir a nossa pasta, os nossos arquivos já estão lá. Se eu abro o arquivo exemplo, Olá Mundo, e dessa vez, se eu abro o arquivo exemplo 2, agora temos aqui dentro Olá, galerinha do YouTube. Fechou? Então vamos fechar aqui e vamos continuar a nossa aula bem tranquilinho. Vamos lá? Limpar a tela. Vamos voltar para o nosso programa e vamos apagar algumas coisas e fazer coisas diferentes aqui agora, certo? Então, agora a gente já aprendeu como que a gente já aprendeu como que a gente
printa algumas coisas no nosso arquivo. Então, o que a gente pode fazer para a gente ler coisas nesse arquivo? Vamos criar aqui um textinho. Vamos aproveitar que a gente já abriu o nosso arquivo para escrita aqui. E vamos criar um textinho para a gente fazer algumas operações depois. Bora? Então, temos aqui o nosso arquivo fopen, que vai abrir o arquivo exemplo para escrita. E, bom, o que eu faço aqui agora? O que eu vou fazer aqui agora nada mais é do que eu vou criar um int números, int num, para ficar mais fácil. Eu vou criar um for, i igual a 0, enquanto i for menor que 10. Vamos printar 10 números dentro do nosso arquivo. E mais. Vamos abrir aqui as nossas chaves, né? E beleza. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu só quis ver aqui se não ia dar barulho aqui em casa, gente. Senão eu pausava o vídeo e continuava depois. Aqui agora, eu vou dar um scanf, porcentagem D, né? Para a gente ler um número inteiro, /n, e vou mandar isso para num, por enquanto, certo? Então a gente tem aqui nossa variável num, e ela vai ficar escaneando números várias e várias vezes. E a gente acabou de ver que para a gente imprimir algo dentro de um arquivo, basta a gente usar o file printf, certo? File printf, a gente define qual arquivo que a gente quer. Nesse caso, a gente quer imprimir no arquivo, né? Na nossa variável arquivo, aqui em cima. E o que a gente vai fazer aqui agora? O que a gente vai fazer aqui vai ser justamente imprimir o nosso número. Então, vai ser porcentagem D, /n. Na verdade, o scanf aqui está errado, né? Não tem esse /n no scanf. O scanf ele vai ser só porcentagem D. Mas na hora de printar vai ter o porcentagem D/n. Para imprimir um número aqui, um número aqui, um número aqui, um número aqui, um número aqui. Não ficar uma bagunça, né? E aqui a gente vai colocar o quê? A gente vai colocar num. Por quê? Porque ele vai ler, né? Ele vai ler num e depois vai printar num, certo? Isso aqui é só um exemplo. Então, considerando esse código que a gente acabou de fazer, vocês leiam isso e me falem o que vai ter nesse arquivo, considerando que todas as vezes que eu for escanear, eu vou escanear o número 10. Eu vou sempre escrever o mesmo número. Mentira, eu vou escrever de 1 a 10. Perfeito? Vocês me falam o que vai ter nesse arquivo. Então, uma pausa. Beleza, se você falou que vai ter na primeira linha o número 1, na segunda linha o número 2, na terceira linha o número 3, na quarta linha o número 4, por aí vai até chegar na linha 10, você está absolutamente correto. Então, se a gente for lá, tem para a tela, aí a gente compila o nosso programa como padrão, executa o nosso programa, está aqui para a gente digitar, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, não aconteceu nada, certo? Em teoria não aconteceu nada. A gente abre nossa pasta, tem aqui o arquivo exemplo, olha só, que coisa interessante. Os nossos arquivos eles não são excluídos. Então, lembra lá do início da aula que eu falei, olha, a gente utiliza arquivos para guardar informações e tudo mais. É uma excelente prática. Por quê? Porque a gente terminou a execução do nosso programa já várias e várias vezes, e o nosso arquivo exemplo 2, ele continua aqui, mesmo a gente não utilizando ele. Se eu entro dentro dele, tá aqui o olá, galerinha do YouTube lá de trás. Mas essa não é a nossa intenção aqui, eu vou aproveitar para apagar ele. E a gente vai ver o que tem dentro do nosso arquivo exemplo, que é justamente o que eu falei, né? Na linha 1 vai estar escrito 1, na linha 2 vai estar escrito 2, na linha 3 vai estar escrito 3, na linha 4 vai estar escrito 4, na linha 5 vai estar escrito 5, na linha 6, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Perfeito. Então, vamos voltar agora para o nosso programa, para a gente ver como é que a gente vai fazer a leitura desses números. Por quê? Porque a gente já escreveu, né, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como é que a gente vai fazer agora para ler esses arquivos, certo? Então eu vou vir aqui, vim.c, e o que a gente vai fazer? Aqui, ó, prestem bem atenção. Vocês viram aqui que eu abri o meu arquivo justamente para escrita, certo? Então o que eu preciso fazer agora? O que eu preciso fazer agora é justamente abrir o meu arquivo para leitura. Como é que eu faço para mudar esse arquivo de escrita para leitura? É bem simples. Aqui embaixo eu já fechei o meu arquivo, mas eu posso reabrir ele e está tudo bem, gente. Vocês podem reabrir o arquivo de vocês.
Aqui eu vou colocar arquivo sem o asterisco. Lembrem da aula de ponteiros, quando eu utilizo o asterisco, eu estou falando do conteúdo, né, de um arquivo. E, no caso, a gente não está falando aqui do conteúdo, a gente quer o endereço de memória do nosso arquivo. Ah, mas Lucas, tem o asterisco aqui em cima, por que você usa o fopen? Aqui a gente entra em outra questão. Aqui a gente está justamente apontando, né? A gente está declarando um ponteiro, e quando a gente declara um ponteiro, a gente pode muito bem mandar o endereço de memória para o nosso ponteiro, que vai ficar tudo certo. Então, o normal, quando vocês forem fazer o ponteiro de vocês apontar para algum lugar, é não utilizar o asterisco. Aqui, a gente não vai utilizar o asterisco por conta disso. E a gente vai reabrir esse arquivo. Então, fopen, arquivo, exemplo.txt. Tem que ser exatamente o mesmo tempo? O mesmo texto? Sim, sim. Se vocês estão procurando um arquivo para abrir, seja para escrita ou para leitura, tem que ser exatamente o texto que vocês estão planejando. Então, aqui eu vou colocar o meu arquivo exemplo.txt, vou colocar aqui vírgula, vou colocar agora o meu modo de abertura. Se aqui em cima, para vocês que sabem um pouquinho de inglês, se aqui em cima eu abrir como write, ou seja, eu abrir um arquivo para escrita, o que eu tenho que colocar aqui embaixo? Justamente um R, certo? Para abrir ele para read, né? Abrir ele para leitura. Então aqui eu abri ele para leitura, vou dar um F-close, já, por quê? Porque é uma boa prática. Então, abrir um arquivo, eu fecho o arquivo, abrir o arquivo de novo, eu fechar o arquivo de novo, certo? Então tá aqui. E o que eu vou fazer aqui agora para eu ler esse arquivo, gente? O meu arquivo ele já está aberto para leitura. O que eu faço agora? Ó, eu vou criar aqui, para a gente conseguir fazer um exercício, uma variável soma. E o que eu vou querer fazer? Eu vou querer somar todos os números que eu coloquei aqui, certo? Então, ó, vamos começar pelo basicão. Eu vou começar aqui com for. Quantos números eu coloquei dentro do nosso arquivo? Eu coloquei 10 números, certo? Então eu começo de 0 até menor do que 10. O que é menor do que 10? Até 9, né? Então de 0 a 9 ele vai repetir 10 vezes. Então é só escrever basicamente a mesma coisa aqui. Então int igual a 0, enquanto i for menor do que 10 e mais. E aqui a gente vai fazer a leitura desses esses números e a gente vai somar todos esses números. Então, se para eu printar em um arquivo eu utilizo o fprintf, se o printf ele já existe numa função de arquivos, é um pouco lógico que exista também a função fscanf, que é justamente o que a gente vai fazer, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar o fscanf. O que a gente vai fazer aqui? Aqui no fprintf, a gente define qual arquivo que a gente vai printar. Aqui no fscanf, a mesma coisa, gente. Então, a gente vai aqui escrever arquivo. E o que a gente quer ler do nosso arquivo? A gente quer ler porcentagem D. E o que a gente, para onde que a gente quer mandar esse número que a gente está lendo. Aí a gente pode mandar para num de novo, tá tudo certo, tá bom? Mas para ficar um pouquinho mais didático, a gente utilizar uma outra variável, né, para vocês verem as coisas acontecendo, eu vou criar aqui int num2, só de exemplo, e a gente vai ler para num2, certo? E depois que eu ler o meu número, o que eu quero fazer? Eu quero somar esse número, então, num2. E o que isso faz? Isso nada mais é do que soma é igual a soma mais num2. Até aqui, tudo certo? Eu espero que esse tipo de notação aqui já não seja um mistério para vocês, gente. Mais igual ele existe, economiza, né, um pouco de dedo, né, na hora de a gente escrever, ele é bacana, eu particularmente acho fácil de ler. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui a gente abriu um arquivo para escrita, né? A gente escaneou os números pelo terminal, printou esses números no nosso arquivo, a gente fechou o arquivo, abriu ele para leitura e agora o que vai acontecer? Agora a gente vai escanear os números do nosso arquivo e a gente vai justamente somar esses números. E para a gente terminar o nosso programa, a gente vai printar aqui embaixo a soma dos números do arquivo.
é porcentagem de arranha, certo? E aqui a gente vai colocar soma. Por que soma? Porque aqui eu estou justamente adicionando os números para soma, né? Então eu leio o número do arquivo e aqui eu adiciono para a soma. Se estiver confuso, gente, volta o vídeo, reinicia o vídeo e, pô, se precisar, coloca até numa velocidade mais devagar que vocês vão entender, gente. Vocês vão entender, não é tão complicado assim. Então, beleza. Vou fechar aqui meu arquivo e vou agora compilar o meu programa. Em .c-o exec, certo? Vamos executar nosso arquivo e vamos pensar comigo, para a gente já ter uma forma de testar, né, o nosso negócio, se deu certo, ó, se eu digitar 10 vezes, que número que ele tem que ter na hora de somar? Vai ser 10 vezes 10, certo? 10 vezes 10, 100. Então, se eu digitar aqui 10, 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 tá aqui. A soma dos números do arquivo é 100. Perfeito, cara, perfeito. O negócio está funcionando bem. Então aqui a gente já viu que o nosso FSCANF, ele funciona muito bem. Ele funciona de forma excelente. Mas, convenhamos, gente, e se eu não soubesse, quantas linhas tem um arquivo? Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo que vai fazer um barulho aqui agora. Beleza, galera, eu dei uma voltada aqui. A bagunça já passou, de certa forma. Eu não lembro exatamente o que eu estava falando, mas lendo aqui eu posso continuar tranquilamente para vocês. Então, lembrei que eu estava falando. Aqui a gente sabe exatamente qual é o tamanho do nosso arquivo. Como a gente escaneou 10 números, a gente sabe que se eu escanear 10 números de novo, as coisas vão dar certo. Mas e se eu não escanear 10 números? E se eu decidir fazer... Pô, eu recebi um arquivo de alguém e quero ler ele até o final e sair organizando o meu programa e tudo mais. Como é que eu faço? Então, vou apagar isso aqui, né? Vai apagar tudo. Tudo, tudo, tudo. E eu vou começar ensinando vocês o jeito meio que errado da coisa, o jeito que pode dar. Não é que seja errado, mas o jeito que pode dar ruim, que é um jeito justamente que eu aprendi no aulão, né? Só que fazendo uns testes aqui em casa, né, antes de gravar esse vídeo, eu percebi que o negócio não sai exatamente como planejado e inclusive pode ser uma questão de dúvida de vocês, né, do porquê que não está funcionando, eu não sei. Mas a gente vai usar aqui um while, FOF, né, no caso diferente de FOF, arquivo. E aqui dentro a gente vai escanear os números de novo, né? Um FSCANF, no caso, né? Sem SKF, vai ser arquivo. E aqui eu vou colocar porcentagem D. Vou gravar em num2. Vou fazer soma mais igual num2, né? Que é exatamente soma, que é igual a soma, mais num2, certo? E isso daqui, gente, isso daqui não funciona. Não funciona, e eu vou explicar para vocês por quê, de acordo com os testes que eu fiz aqui, fechou? Então, vamos lá. Ó, eu vou limpar aqui a tela, vou compilar o meu programa, em .c-o, exec, ok, ponto barra exec. E aqui, se eu digitar lá 10, 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 tá aí, ó. A soma dos números do arquivo é 110. Vocês percebem que ele somou mais uma vez, né? Então, vamos ver o porquê que isso acontece. Vou explicar para vocês exatamente o que é essa função, como ela funciona e por que que isso daqui dá errado. Vou mostrar como é que eu consertei, né, de certa forma, e como eu acho que seria a forma mais segura de fazer a leitura do arquivo até o final, quando eu não sei o tamanho do meu arquivo, certo? O que é a função FOF? Seria File End of File. O que ela faz? Ela testa se é o final do arquivo. Então, eu abri o meu arquivo aqui e aqui dentro do meu while eu vou testar. É o final do arquivo? Não. Como ele vai retornar false, eu vou negar esse false e vou
fazer que esse falso vire true. Ou seja, o que ele vai verificar quando ele está negado? Ele vai sempre ele só vai retornar verdadeiro quando o arquivo chegar ao final. E, pô, com essa lógica, vocês conseguem imaginar, pô, mas por que dá errado? Por quê? Porque aqui, pô, aqui eu estou testando só o final do arquivo. Aqui eu estou lendo para minha variável. Aqui eu estou somando. Tinha que dar 100 certinho, certo? Mas aí é que tá. Existe um problema nesse FOF que é grave, assim. Eu diria que é grave. Ele considera que barra N não é o final do arquivo. Tipo assim, o que acontece nesse programa aqui e o porquê que ele está retornando 110 para a gente lá? Ele vai ler o primeiro número, certo? Ele leu o primeiro número e beleza. Aí ele adicionou 10 à soma. Leu o segundo número, 10, 10, 10, 10, 10, 10, até que ele chegou no 10º número, ele leu e deu 100, bateu 100 a conta. E ele vai tentar ler de novo. Por quê? Por que ele vai tentar ler de novo? Porque na hora que ele leu o 10º número, ele vai falar, pô, é o final do arquivo? Aí vocês devem pensar, pô, leu o último número, é o final do arquivo. Só que na verdade não. Na verdade, ele vai ver que tem um barra N. Por que que tem um barra N? Porque aqui no F.F eu coloquei barra N. E ele vai falar, pô, tem, tem mais um. Tem mais coisa para ler. Só que ele não vai conseguir ler um número decimal, né? Ele vai rodar de novo e não vai conseguir ler um número decimal. Só que, como eu estou escaneando, né? 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, o que vai acontecer? Aqui, no meu num2, ele, ele vai ter armazenado 10 e quando ele não conseguir ler, ele vai adicionar aqui no soma mais 10 de qualquer jeito. Então, quais são as formas que eu pensei para burlar esse negócio e qual é a forma que eu considero mais segura, né? Então, aqui eu vou colocar se i for diferente de 9, né? Por que tem que ser diferente de 9? Se for diferente de 9, 9 vai ser a última vez da execução desse for aqui de cima. Ó. Ele vai de 0 até 10 e vai rodar enquanto o i for menor do que 10. Então, a última vez que ele vai rodar vai ser justamente 9. Então, se for diferente de 9, você vai printar com barra n. E por que o barra n é importante? O barra n é importante para a gente conseguir separar os números. Então, beleza. Ele está separando os números aqui. E se for 9, aí ele vai printar só o nosso númerozinho. Certo? Então, o que isso aqui está fazendo agora? Se não for 9, ele vai printar o número barra n, número barra n, número barra n, número barra n. E aqui, no nosso else, o que ele vai fazer? Ele vai printar somente o número sem o barra n. Quando eu printo só o número sem o barra n, na hora que ele for escanear aqui o FOF, ele não vai, como eu posso dizer? Ele não vai ler o nosso número, certo? Então, tipo, quer dizer, ele não vai tentar ler o barra n, ele vai ler o número e vai falar, ok, chegamos no final do arquivo porque o número é a última coisa. Antes, a última coisa que a gente tinha no nosso arquivo era o barra n. Agora, a última coisa que a gente vai ter no nosso arquivo é justamente o nosso número. Então, quando eu faço esse pequeno ajuste no nosso programa e rodo ele, .c-o exec, barra exec, faço 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Aí. Agora, a soma dos nossos números é 100. Só que tem um problema. Tem um problema. Aqui, quem está escrevendo sou eu. Quem garante que o arquivo que eu estou lendo fui eu que escrevi? Ninguém garante. Inclusive, se fui eu que escrevi, o seu tamanho do arquivo, eu podia fazer com for de novo, igual a gente estava fazendo no início. Então, esse método aqui, ele é falho. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar isso aqui, vou apagar isso aqui e passar isso aqui para cá. A gente vai voltar ao padrão. Outra coisa que a gente pode fazer para tentar consertar. A gente pode, deixa eu apagar os comentários aqui, falar que num2, sempre que depois de adicionar o num2, o num2 vai ser igual a 0. Então, eu vou ler num2, vou somar num2 e depois eu vou falar, num2 agora é 0.
Isso também resolve o nosso problema. Então eu vou botar gcc main.c aqui. O vizinho aumentou a música. Eu peço perdão se vocês estiverem escutando essa porqueira. Vou dar gcc main.c-o exec, ponto barra exec. Lá, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. E agora a soma dos nossos números é 100 novamente. Então, uma coisa que vocês podem fazer no programa de vocês é justamente, como eu posso dizer, limpar a variável depois de vocês lerem, porque se ele for ler de forma incorreta, ele só não vai adicionar de novo, certo? Mas existe uma forma de vocês utilizarem esse while sem que ele leia de forma incorreta. E que forma é essa? É justamente fazendo isso daqui, ó. Então eu vou apagar aqui o nosso negócio dentro do while. Vou colocar... tá vendo esse fscanf aqui de baixo? Esse aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui dentro. Fscanf. Arquivo. Aí eu vou colocar porcentagem D. Vou mandar para E num 2. E aqui eu vou fazer uma comparação. Enquanto isso for diferente, end of file. Certo? Certo. Então, o que essa pequena mudança no código faz? Aqui eu vou ficar lendo sem parar o meu arquivo, né? Então, enquanto o meu scanf for diferente de end of file, eu vou ficar lendo. Vou ficar lendo e lendo e lendo e lendo e lendo. Na hora que ele vê que não tem um número inteiro para ler e for end of file, o que ele vai fazer? Ele não vai ler mais, não vai somar o nosso num 2. Então, se eu vim aqui, limpar a tela, a gente vai compilar de novo, vai executar de novo, e escrever 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. A soma dos números do arquivo é 100. E beleza. Então, o que eu recomendo para vocês? Sempre que vocês forem ler um arquivo que vocês não sabem o tamanho, e nisso vocês podem usar até em exercício que não usa aquelas flags, né? Então, o que vai acontecer muito em AIDS 2? Em AIDS 2, possivelmente eles vão dar um arquivo para vocês, não vão te falar o tamanho do arquivo e vocês vão ter que manipular esse arquivo conforme eles pedirem. Isso daqui é uma excelente medida para vocês contornarem esse problema. Por quê? Porque ele vai ficar lendo só o que você quer e quando não tiver mais coisa, ele vai só, como eu posso dizer, ele vai parar de ler. Mas outra forma de escrever isso daqui também é fazendo isso daqui, ó. Então, se eu pegar isso daqui e a gente mudar, vai e colocar desse jeito, o que isso daqui faz? Sempre que a gente usa o scanf, ou sempre que a gente usa o fscanf, ele vai retornar um número para a gente. E que número é esse? É justamente o número de leituras que ele é capaz de fazer. Então, quando eu uso fscanf, na verdade, o número de leituras que ele fez, se eu não me engano. Então, como aqui eu estou lendo um número inteiro, sempre que ele ler e encontrar um número inteiro, ele vai somar aqui embaixo. Então, vamos sair daqui, limpar a tela de novo, ver se isso daqui funciona. Compilamos nosso programa, vamos executar. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. A soma dos nossos números é 100. Então, gente, eu sei que foi apresentado para vocês lá aquela função FOF, mas ela não é a melhor forma de você verificar as coisas aqui. Eu mostrei para vocês como é que eu fiz para ele verificar de forma certinha, mas vocês conseguiram ver que tem erros. E se tem erros, vocês não devem utilizar. Tipo, não confiem nessa função para verificar se o arquivo de vocês acabou. Fechou? Enquanto vocês puderem ler os arquivos de vocês, utilizem dessa forma, utilizando o fscanf, e aí com o fscanf vocês podem utilizar duas coisas, né? Ou ler quantos atributos tem, e por que
saber do negócio dos atributos é interessante, porque às vezes você vai ler, por exemplo, eu sei que vocês já estão em Struct, né? Muitos de vocês já estão em Struct. Às vezes você vai ler um nome com uma idade, com um peso, com uma altura, por exemplo, isso daí são 4 entradas. Aí você tem que colocar aqui, enquanto o f for igual a 4, você vai continuar lendo e fazendo as operações e tudo mais. Se não for, aí você para. Nesse caso aqui, a gente vai colocar 1 porque eu quero ler um número por vez. Se eu tivesse duas variáveis, ó, a gente pode até fazer o teste aqui ao vivo para vocês, né? Não é exatamente ao vivo não, mas, ó, vou colocar aqui int num 3, e aí eu colocar aqui porcentagem D, e aqui eu colocar endereço de num 3, aí eu colocar soma mais igual a 2, e aqui embaixo soma mais igual a num 3, e aqui eu colocar 2, por que 2? Porque eu vou estar lendo duas variáveis, eu posso, isso daqui também vai funcionar. Então, main.c, menos o exec, para a gente compilar o nosso arquivo, ponto barra exec, para executar, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. E tá aí, a soma dos nossos arquivos, dos números do arquivo é 100. E qual que é a diferença desse código aqui para o que a gente tinha acabado de fazer? A diferença desse código para o que a gente tinha acabado de fazer é justamente que agora eu estou lendo duas variáveis e não uma. Então, aqui eu estou fazendo a soma de 2 em 2, entendeu? Basicamente, é isso. Basicamente, o que a gente tem de arquivos para o primeiro período, para ed1, é isso. É claro que vocês podem utilizar isso daí para ler string, vocês podem utilizar isso daí para ler float, vocês podem utilizar isso daí para ler um monte de coisa. Mas, para o primeiro período, isso é o suficiente. Eu espero que não tenha restado dúvidas e que vocês tenham conseguido aprender direitinho a matéria. Falou!